Amados irmãos, quando a gente vive como cristão, pela nossa fé cristã, tem certos momentos que a gente tem que testemunhar Jesus Cristo e sua vida, a fé cristã aos outros que ainda são incrédulos. Então chega um momento que realmente você tem que abrir seu coração e tem que falar realmente o que você acredita, porque você é cristão. Mas como a vida de apóstolo Paulo, ele tem uma vida bem assim drástica, né? Que aconteceu esse encontro com o Senhor Jesus Cristo no caminho de Damasco. Então para ele é fácil contar, né? Entre nós também deve ter umas pessoas assim, que você é fácil contar. Você pode falar como que você encontrou Jesus Cristo, né? Como que sua vida era. Mas alguns irmãos que já nasceram numa família cristã, já desde criança vivem na igreja. Como que vai contar? É difícil, né? Quando pergunta, quando que você acreditou em Jesus Cristo? Até é difícil responder, porque toda a sua vida você acreditou em Jesus Cristo e você serve a igreja, você louva, adora a igreja, Senhor, e você tem essa vida com a igreja. Nesse sentido, é muito difícil você falar sobre sua vida cristã. Então, como que a gente tem que fazer? Por isso, irmãos, a gente sempre tem que se preparar sobre seu próprio testemunho. Não é que realmente quando você acreditou, como que você começou. Não é isso. O que a pessoa quer saber é nada mais o que aconteceu na sua vida. Nada mais, nós temos a sua história. Sua história é nada mais que realmente a história de Deus que entrou na sua história. E como que sua vida realmente tem outros valores agora que você não pensava. E como o que você considera mais assim prioridade da sua vida. Essa mudança que você tem que falar. Então hoje com esse texto que nós gostaríamos de aprender como que a gente pode testemunhar através da nossa vida. Domingo passado a gente compartilhou que o apóstolo Paulo chegou em Jerusalém, né? Que muita gente, seus discípulos, pessoas, irmãos, assim, amigos, realmente queria poupar a vida do Paulo. Todo mundo falava para não ir. Impedia, e até certas pessoas receberam, né, profecia, né? E para ele não ir mesmo. No entanto, o apóstolo Paulo, ele meditou, buscou a Deus realmente qual era a vontade de Deus, que é nada mais para ele visitar Jerusalém. Quando ele chegou em Jerusalém, dezenas mil pessoas estavam esperando ele, porque queria cobrar dele. Tinha um boato horrível, que o apóstolo Paulo se transtornou assim, um liberal, que agora ele não respeita mais leis, ele entra na igreja, qualquer pessoa, gentios, e assim por diante. E ainda eles estavam esperando para ver que realmente o que aconteceu com Paulo. Mas no fundo Paulo era outra intenção. Ele tinha uma motivação boa. Ele queria mostrar como Deus é igual, tanto na igreja de Jerusalém e Antioquia, e também outras igrejas, demais igrejas, outras cidades assim, com irmãos gentios. E também ele queria mostrar como Deus é fiel, como Deus operava com essas pessoas. E não tira sua vantagem de viagem missionária, mas sim, essa viagem missionária realmente ele podia ter terminado, realizado bem, por causa dos irmãos em Jerusalém, que tudo começou aquela igreja mãe. Então, ele queria compartilhar tudo isso para glorificar o nome de Deus. Essa boa motivação. Mas quando chegou Tiago, que é irmão de sangue, né? Irmão de sangue de Jesus Cristo, falou, ele que era líder da igreja de Jerusalém, e aqui ele tem muito problema. Mas ele ouviu, glorificou tudo, ouvindo todas aquelas histórias contadas por apóstolo Paulo, mas ele fez uma sugestão. Aqui tem 4 pessoas vocacionadas.
E você dirige, orienta essas 4 pessoas e realmente submeta esses rituais religiosos. E ainda você por cima paga toda essa despesa para que o povo saiba que você é um homem fiel no Evangelho também. Você guarda essas essências, coisas boas da lei. Paulo obedeceu ou não? Ele aceitou, né? Lembra? Ele aceitou. Ele podia ser acusado de tudo isso. Vocês que não fizeram nenhuma missão, eu que fui lá, eu fui realmente, levei muitas assim, até perigo da morte. Ele realmente tinha muitas assim, pancadas, açoites que ele levou, tudo isso. Mas não, ele não contou sua vantagem em nada, ele aceitou. Ele fez tudo de acordo com o pedido do Tiago. Ele tinha muitas coisas para se responder, se racionalizar e se defender. Mas ele não fez isso. Ele se submeteu a obedecer e ele fez tudo isso. A igreja realmente estava em paz. Toda a cidade cristãs ficaram felizes. Mas o problema não terminou aí, não. Sempre tem algumas pessoas que querem acabar com a vida de Paulo. Esses judeus não eram de Jerusalém, vieram da Ásia Menor. Esses judeus sempre estavam atrás, perseguindo Paulo para acabar com a sua vida. E eles vieram para Jerusalém de novo. Eles que estavam fazendo tumulto nas multidões. Irmãos, saiba muito bem na nossa vida, mesmo que você faz coisa certa, você acha que você não errou nada, mas, pessoal, sempre tem pessoa que não gosta de você. Você não fez nada errado. É tudo certo. Você foi honesto, você foi sério, bem submetido, pessoa boa, mas tem algumas pessoas que querem acabar com a sua vida. Só ouvir de seu nome, pessoa, treme. Sabia disso? Não sabia disso? Sempre tem alguns que não gostam de você. A vida é assim, pessoal. Todo mundo gostou de Jesus Cristo? Então já entendeu, né? E nós já era, pessoal. E outro lado, você só faz besteira. Você fez tudo errado. Você mesmo sabendo que você fez, pisou na bola. Você errou. Mas interessante. Mesmo assim, tem algumas pessoas que gostam de você. Não sabia? Não sabia, pessoal? Então, fica sabendo, tá? Fica sabendo. Mesmo que você faz coisa certa, honesta, firme, tem sempre oposição. Ainda bem que isso é minoria, pessoal. Uns 5%. Está ótimo. Não existe 100% que pessoas que gostam você apoiar. Quando eu estava preparando o sermão, eu estava pensando, né? Entre aqui também tem alguns que não vão me gostar. Não é assim? Que você tem vontade de matar aquele pastor. Tem pessoa que está rindo aí, ó. Será que é essas pessoas? Pessoa que está fingindo. Talvez é essa pessoa. Pessoa que fingindo que não ouviu. Será que é essa pessoa? Eu não sei, tá? Mas é muito difícil agradar todo mundo, pessoal. Isso que estou falando. E também, sempre tem pessoas de panela que gostam daquela pessoa. É horrível, né? Então, irmãos, isso que aconteceu na vida de Paulo. Tinha um grupo que queria acabar com a vida dele. Aí eles levantaram um problema. Qual era o problema dele? Esse cara entrou no santíssimo lugar, né? Na igreja, templo do Senhor, com gentios. Irmãos, se lembra bem? No templo de judeu, tem um pátio dividido, pátio de gentios, pátio de judeus. Até gentios podiam entrar no templo. Eles ficando no pátio de gentios, onde eles podiam adorar a Deus, fazer sacrifício, pode fazer. Lembra uma vez que Jesus Cristo entrou no templo, que tinha um monte de comerciantes que vendia, né, trocava moeda. Lembra aqui? Jesus Cristo faz uma faxina do templo, que virava as médias, gritava, chicoteava animais para soltar. Lembra? Por que Jesus Cristo fez isso? Porque judeus, eles sabe que tem uma linha que fica pátio de gentios que pode entrar à vontade para cultuar. Quando eles fazem comércio, eles aproveitam esse pátio dos gentios.
Por isso Jesus Cristo ficou irado, porque eles preservavam o pátio deles e manipulavam no pátio de gentios, onde gentios deveria realmente acomodado para adorar a Deus, mas eles fizeram lá um mercadão. Por isso que Jesus Cristo ficou bravo. Até a gente não fez bazar esses dias, né? Levantar fundo para viagem visionária assim. A gente tem certos dias, certas datas, mas já imaginou? Começa a fazer bazar dentro do salão aqui, né? Durante o culto, alguém mostrando, passando o mostruário. Já imaginaram? Aí não dá. Por isso que Jesus ficou bravo com esses comerciantes judeus que invadiram o pátio dos gentios. Porém, esse gentio não pode entrar no pátio dos judeus, pela lei. Aí, sua sentença é sentença à morte. Até o Império Romano permitia, os judeus não tinham autoridade de executar uma sentença à morte. Mas nessa ocasião era exceção, que pode executar a sentença à morte se um gentio entra no pátio de judeus. Era assim. Por isso que esses judeus que vieram da Ásia, que estavam perseguindo o apóstolo Paulo, eles falavam sobre esse assunto, que aquele cara Paulo, ele levava qualquer pessoa que não é cristão, qualquer pessoa para dentro do pátio de judeu. Então ele merece a morte. Isso que era problema. Então, de repente, aconteceu essa tragédia. Multidão transformaram com uma tanta violência e querer acabar com a vida do Paulo. Portanto, essa rebeldia era tão grande, e o comandante da cidade chamou centuriões e eles interferiram para tirar Paulo, poupar sua vida e investigar o que está acontecendo, por que tumulto de repente a cidade dessa forma. Aí, comandante e centuriões levando Paulo para interrogação. Aí Paulo pediu para esse comandante sua linguagem. Aí ele assustou. Você sabe falar nossa linguagem? Sim. Deixa eu falar com o meu povo. Pela última vez. Porque Paulo sabia que isso pode ser a última vez. Aí ele disse, tá bom, então fala. Aí que o apóstolo Paulo começou a falar. Primeiro versículo, capítulo 22. Versículo 1 e 2. Vamos ler todos juntos. Irmãos e pais, ouve agora minha defesa perante vós. Quando ouviram que lhes fala em língua hebraica, e ele falou assim, irmãos e pais. Essa linguagem, essa chamativa, era tão comum entre eles. E ainda o apóstolo Paulo estava falando com a língua hebraica, língua deles. Então, ele está falando em língua hebraica, nossa língua. Apóstolo Paulo, ele pode até falado outra língua, mas ele preferiu falar a língua do povo que estava aí. Então, irmãos, o que a gente tem que aprender? Às vezes você tem que testemunhar a sua vida. Antes de mais nada, ele vai contar agora adiante. Eu sou judeu, aí ele começa a contar tudo. Mas o que ele conta é nada mais o que Deus fez na sua vida. Se é assim, todo mundo tem coisa para falar. Você vai ter uma preocupação, um medo. Faz conta que você tem que ter testemunhar frente a muitas pessoas. Então como que eu vou falar? Muita gente. Que reação, que tipo de reação vai acontecer? Ou talvez algumas pessoas, ou um testemunho individual. Será que essa pessoa vai pensar? Não, pessoal. Se você fala a verdade, você fala a palavra de Deus, a pessoa fica atento. Uma vez aconteceu na minha vida, pessoal, quando eu estava na África do Sul, acho que mais ou menos em 1995, que aconteceu. 95. Aconteceu em 1995, era época de Natal. Eu fiquei feliz, que primeira vez na minha vida, época de Natal, eu vou viajar, né? Porque pastores não viajam, né, Natal, porque tem muitos cultos, né, comemorativos, mas a África do Sul era diferente. Sabe por quê? Culto de Natal é primeiro domingo de dezembro.
Todas as igrejas, a maioria, faz culto festival, primeiro domingo de dezembro. Aí eu pensei assim, né, quando primeiro ano minha vida na África do Sul, eu pensei assim, que pessoas são muito cristãos mesmo. Acho que eles são celebrar as festas de Natal, dezembro, o mês inteiro. Eu pensei assim, que nada. Eles fazem primeiro domingo de dezembro, depois a igreja se fecha. Todo mundo vai para férias. A igreja fica fechada durante um mês. É coisa horrível. Todo mundo faz praia, montanha, passeia, viajar, para todo mundo, até pastor. Por isso que segundo ano diante, eu peguei a igreja emprestada no dezembro. Aí eu levava todos irmãos africanos, negros, todo mundo, a gente cultuava o mês inteiro, só a gente. Eu falei, por que deixa a igreja fechada? Aí eu vou cultuar aqui. Então, irmãos, lá funciona assim. Então, eu já fiz culto Natal, né, primeiro domingo de dezembro, e eu estava guardando aquela igreja. Domingo só eu que ia àquela igreja. Aí eu chamava meus amigos, né, que evangelizavam nas Minas, cultuava lá com irmãos africanos. E quando chegou a época de Natal, eu estava viajando, porque eu fui convidado. Um senhor me convidou, minha família, lá na Port Elizabeth. É um lugar lindo da África do Sul, da praia. Ele tem uma casa, uma fazenda, uma casa enorme. A casa dele é um retângulo, né? Esse vovô, né, que é patriarca da família, mora a esse lado. Seus filhos moram a esse lado. Centro é cozinha. No cozinha eles se encontram. Eles comem junto, dormem separado, vivem separado, mas comer eles sempre reúnem junto. Desse café da manhã, toma lanche, almoço, jantar, chá da tarde, ok? Eles sempre encontram. Eu fiquei maravilhoso, né? Então, quando você entra em casa, já é um salão, já é cozinha. Tá? Então eu fui convidado a essa casa. Ele convidou uns 200 chineses imigrantes. Lá chinês é bem imigrante assim, de geração em gerações. Pessoas que já moraram na África por mais de 100 anos, como nos centrais, né? Amigo que me convidou, ele era a 4ª geração, né? Só cara é chinês, mas só africano mesmo. Só fala inglês, né? Fala até palavra julo, assim, africanos. Então eles me convidaram. Eles saíram da China 1800 e pouco, seus ancestrais. Então fizeram lá. Seus ancestrais foram chamados para fazer, trabalhar na mina e colocar na ferroviária, essas coisas. Então ele me convidou. Eu fui lá, aquele senhor, minha família, até ele entregou quarto dele para mim, entregou a suíte dele para minha família ficar. Aí ele convidou, aquela noite de Natal, convidou seus amigos, tudo. Ele que estava fazendo o banquete. Vieram mais de 200 irmãos chineses, não é chinês, só africano, descendente chinês, estava lá. Mais de 200 pessoas. Pessoas assim, pagãos, né, gentios, né, estava lá. E estava salão de festa, maior que essa, salão de festa. Na casa dele é enorme. Aí, de repente, esse senhor me apresentou. Aqui está um pastor que veio do Brasil. Né? Ele me explicava assim, ele agora aqui estudando, fazendo missão e tal. Aí, de repente, ele falou assim, já que nós estamos com um pastor, vamos fazer culto de Natal? Eu estava com bermuda, com chinelo. E também não conheço essas pessoas, que também não tem cristão aqui. Mas, como ele é anfitrião, ele falou, como está pastor, vamos fazer culto de Natal. Aí, ainda bem que eu estava andando com a Bíblia. Ele pediu com tanta seriedade, eu peguei minha Bíblia e preparei, e comecei a dirigir culto de Natalina. Aí pensei, né, eu tinha uma preocupação, como que eles vão achar? Como que eles vão reagir? Estava preocupado. Será que eles vão fazer atenção? Eu fui enganado a mim mesmo. Quando eu comecei, pessoas eram tão silêncio, tão atencioso. Eles participavam com toda a seriedade, culto inteiro. Aí que eu entendi. Quando a gente fala a verdade, quando a gente fala a palavra de Deus,
até o mundo respeita. Quando você abre a boca, a sua boca, e falar a palavra de Deus, então o mundo te respeita. Aí que eu consegui terminar essa festa, que é a primeira vez que está tendo culto natalino nas suas vidas. Aleluia. Você também não tenha medo de falar sua história, como Deus trabalhou na sua vida. Eles vão ficar atentos. Isso demonstra que como você é dependente do Senhor. Você não vai mostrar, tem cristão que fala assim, eu tenho esse poder, eu tenho essa graça, eu tenho essa bênção, eu tenho esse milagre. No fundo, você ouvindo bem, o pessoal está vangloriando sua vida. Não, você vai falar o quê? Como você confia no Senhor, como você tem essa dependência do Senhor. Como que sua vida está agora submetida para Deus. Isso que a pessoa vai ouvir, com toda a seriedade. Tá? Esse é o primeiro ponto. Aí ele começou a falar. Primeiro ponto, vamos ler todo mundo junto. Na sua vida, você deve confiar em Deus. Como você é dependente de Deus. Isso que você mostra. Eu preciso de Deus. Eu não tenho força, eu preciso dele. Eu não tenho sabedoria, eu preciso dele. Como ele faz minha vida começar? Porque eu não tinha minha autoestima. Eu tinha vontade de me esconder minha vida toda. Não, agora eu falo essas coisas para vocês. Como Deus abriu minha boca. Como Deus me deu essa força. Como Deus me curou. Como Deus fala a sua dependência em Deus. Como sua confiança em Deus. E ele começa, apóstolo Paulo, com as suas línguas. Versículo 3 diante. 3, 4, 5. Eu vou ler para vocês. Eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas criei-me nesta cidade, aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós sois no dia de hoje. Ele está falando quem sou eu. Eu sou pernambucano, eu nasci no Recife. Né? Minha família saiu de lá, tal, porque houve grande seca, que a gente começou a morar lá na Diadema, e assim que família... E falando, a pessoa entende o que você está falando. Tá? Fala. Eu vim de Anápolis, eu era um jovem, como vocês, mas um dia eu decidi vir aqui em São Paulo e estudar, eu vou ter que falar. Quem é você? Não é grande coisa, não. Mas essa pessoa, quer dizer, Paulo está falando quando ele não conhecia o Senhor. Eu vivia assim igual vocês. Versículo 4. Persegui este caminho até a morte, prendendo, metendo em cárceres homens, mulheres, de que são testemunhas ao sumo sacerdote e todos os anciãos. Destes recebi cartas para os irmãos e já para Damasco, no propósito de trazer manietados para Jerusalém os que também lá estivessem para serem punidos. Eu era perseguidor, eu pegava esses cristãos, e esses manietados, esses caras cabeçaduras, que eu trazia eles, colocava na cárcere, e que realmente julgava eles, dava sentença. Ele está falando. Então a pessoa ouvindo o quê? Essa pessoa era igual a gente. Fala quem era você. Não tira vantagem, não. Eu vim aqui do norte, eu vim do Rondônia, eu vim do Pernambuco, eu não tinha nada, eu era um moleque, eu vivia aqui, eu tinha medo daqui, como sobreviver. Eu buscava estudo, eu buscava trabalho, eu buscava algum lar. A pessoa entende. Entende ou não entende, pessoal? Você conhece São Paulo? 80% de São Paulo não são paulistanos, não. Pessoa que vem de fora, pessoal. Só achar que é orientais, chinês, essas pessoas que são estrangeiros? Não. Aqui tem muitos estrangeiros, pessoal.
Um dia eu tenho vontade de levar vocês para a Glicério. Vai lá, na Liberdade. Cheio de haitianos, pessoas refugiadas da guerra. Você vai ver lá. O que é São Paulo, essa cidade? Né? E o apóstolo Paulo falando quem ele era. Ele estava falando, tirando vantagem dele. As pessoas falam assim, eu acreditei em Jesus Cristo, minha vida, eu acertei Mega Sena, eu tinha um bom emprego, agora eu sou diretor, eu orei a Deus, Deus me deu isso. A pessoa vai entender. Vai ter raiva de Deus. Vai ter raiva da igreja, vai ter raiva da sua vida. Porque a pessoa conhece sua vida. Eles conhecem nossa vida. Então, tem que falar como o apóstolo Paulo falou. Normalmente ele falou. Certo? E depois, ele mostra como eu sou igual de você. Um igual a vocês. Número 2, vamos lá? Número 2. Vamos lá todo mundo junto? Se iguale a pessoa que está escutando o testemunho. Não é assim? Irmãos, fala assim, eu estava na Bolívia. Quando eu cheguei aqui era difícil para viver. Ou você vai falar assim, eu cheguei aqui, trabalhei, Jesus Cristo me abençoou, aí comprei casa, comprei carro, comprei... Assim? O que essa pessoa está falando? Não é assim que funciona. Tem que falar. Como que você passou? Difícil. Eu era igual a vocês, ou pior. Não é assim? Quando eu conto minha história, vocês gostam de ouvir minha história ou não? Gosta ou não gosta? Porque sabe que a pastor é costureiro, já sabe, né? Fala que eu nasci num berço de real. Vocês vão gostar? Não. Pô, cara, nunca sofreu. Você já passou fome? De não ter o que comer? Passou? Se você não passou 3 dias sem comer nada, você não pode conversar comigo, não. Eu não exijo, não. 3 dias eu não comi nada, porque não tinha nada. Alguém passou fome aqui 3 dias? Não tem? É horrível, pessoal. Você tinha lugar para... Eu não tinha lugar para dormir. Eu sei o que significa a pessoa que dorme na rua. Ainda na outra terra, na Argentina, pessoal. E consegui arrumar um porão no inverno, dormindo no cimento. Já dormiu? Quem dormiu aqui sobre cimento de inverno? Eu dormi lá 1 mês, pessoal. 1 mês, não é um dia, uma noite, 1 mês. Alguém aqui já não tomou banho durante 2 meses aqui? Tem alguém? Mas olha, eu estava fedendo. Lá eu não tomei banho durante 2 meses. Você acredita? Primeira vez que fui empregado, sabe o que eu pedi para o dono? Me deixa tomar banho. Pessoal, não tira vantagem não. É isso que o apóstolo Paulo estava falando. Quem ele era. Tem vergonha? Você acha que eu tenho vergonha de falar isso? Eu não tenho, por quê? Minha situação é muito melhor que aquela situação, por isso eu falo. Se minha situação piorou ou igual, eu ia falar. Porque você me chama de mendigo, né? Se continuasse, é vida de mendigo mesmo. Mas agora, olha, você viu mendigo com gravata assim? Muito bem. Então, irmãos, tem que igualar a sua vida com pessoas que estão ouvindo. Essa pessoa também deve estar sofrendo. Quem que fez isso? Foi Jesus Cristo, não é? Vamos ler João capítulo 1. Como Jesus Cristo, ele veio no meio de nós. Versículo 1 e 4. Tá? Vamos ler? Primeiro versículo, 1 e 2. Todo mundo junto, já. O verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Esse verbo é quem é?
Jesus, Logos, Ele é Deus. Todo o tempo Ele estava com Deus, Ele é Deus. Aí versículo 3 ainda, vamos lá? Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Ele é Criador, Ele fez tudo. Quem que não sabe? Deus fez tudo isso. E Jesus Cristo fez tudo. E daí? Jesus, o Verbo estava com Deus, Ele é Deus, Ele fez tudo isso. E daí? E daí comigo? E daí convosco? Versículo 4, todo mundo junto? A vida estava nele, a vida era a luz dos homens. Claro, vida é mais importante na nossa vida. Todo mundo tem única vida, uma vida só. E daí, o que mudou? Aí, versículo 14, vamos lá, versículo 14. Todo mundo junto? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e cheio de verdade, e vimos sua glória, glória como do unigênito do Pai. O Verbo se fez o quê? Carne, igual gente. Ele veio nossa forma, a história muda. Não é aquele Deus santo, santíssimo, Deus que estava meio do povão. Meio do povão. Irmãos, eu não sou político, não leva mal. Aqui deve ter PT, PSDB, PMDB, não sei. Vocês não imaginam como eu respeitava Lula. Ele era grande meu herói. Vocês não imaginam. Porque ele estava meio do povo. Porque ele nasceu pobre, viveu pobre. Ele sabia o sofrimento do pobre. Mas esse cara ficou muito, monstruosamente rico. Eu não vou entrar na vida dele. Eu não entro. Porque eu sou pastor e ele é político. Assim que ele entrou monstruosamente rico, ele não é mais meu herói. Eu tenho direito ou não tenho? Eu tenho direito ou não tenho? Eu não falo nada sobre sua filosofia. Mas uma coisa sim, ele deixou de ser meu herói. Mas Jesus não era assim. Ele era rei. Ele é Deus. Ele é nosso Criador. Mas ele estava aqui. Até ele estava pé da gente. Ele que foi humilhado, apanhado, não se abre a boca para nos defender. Ele que foi crucificado. Ele morreu. Ninguém vai morrer por nós. Jesus, ele ficou igual a mim, igual a você. Ou até pior. Ricardo, onde você nasceu? No hospital ou debaixo da ponte? Jesus, pior que debaixo da ponte. Ele nasceu no manjadouro do animal. Quem nasceu aqui debaixo do ponte é coisa chique para Jesus Cristo. Porque ele se igualou com a gente. Alguém foi traído por algumas pessoas? Quem que foi traído mais do que Jesus Cristo? Ele curava pessoas, dava pão, peixe, e ele fazia todo milagre. Mas quando na hora H, quem estava no lado dele? Ninguém. Ninguém. Esse é Jesus. Esse é Jesus. Esse é Jesus. Irmãos, o que é testemunhar a alguém? Se igualar, não é assim? Essas igrejas, quando faz testemunho, nossa, só vanglória, né? Usa todo o tempo o nome, em nome de Jesus Cristo, no quê? Sou eu, não é assim? Não, mas Jesus se igualou. É a melhor coisa, se igualar. Irmãos, terceiro ponto.
Aí ele começa a contar toda essa história, versículo 6 a 16, capítulo 22, e ele fala o que aconteceu durante seu caminho. Ele faz testemunho. Ele estava indo a Damasco no caminho para prender cristãos, não é assim? Aí ele encontra uma grande luz. Vamos lá? Quando você fala, no versículo não, esse número 3 mesmo, tá? Vamos ler todo mundo junto? Fale sobre a vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Amém? Quando você abre a boca, alguém quer falar, não fala como sua fé, sua crença, seu milagre, não. Fala sobre a vida de Jesus, a morte de Jesus Cristo e a ressurreição de Jesus Cristo. Aí que Deus vai operar. Aí que Deus vai agir. Aí o apóstolo Paulo falou isso. Versículo 9, volta agora ao versículo 9. Mas o que aconteceu no caminho de Damasco? Todo mundo junto, versículo 9. Já? Esse grupo que estava indo a Damasco com Paulo, todo mundo viram luz ou não? É uma luz forte. Com até luz, esse Paulo ficou cegueira, não? Lembra? A luz era tão diferente. Só que essa luz, todo mundo, seu grupo, viram ou não viram? As pessoas viram, né? Mas a sua voz de Deus, quem que ouviu? Só Paulo. Só Paulo. E outros não ouviram nada. Outros falavam assim, é um trovão. E outros não entendiam. Só Paulo entendeu. E isso parece Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo entrava no Jerusalém, pela última vez, João capítulo 12, versículo 27 a 29. Tá? Vamos ler 27, todo mundo junto? Agora, minha alma, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora, mas precisamente com este propósito vim para esta hora. 28. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu. Eu já glorifiquei e ainda o glorificarei. Veio a voz, certo? 29. A multidão, pois que ali estava tendo ouvido a voz, dizia ter havido um trovão. Outros diziam foi um anjo que lhe falou. Mas Jesus ouviu o quê? Voz do Pai. Irmãos, o que é nossa fé? Nossa fé não é para visão, não. Para ouvir. Quer ter mais fé? Quer conhecer mais Deus? Então tem que ouvir a palavra. Não é para ver. O que vê, engana, se engana mesmo. Como hoje essas igrejas, comerciantes, aproveitam com visual. Cada palavra que sacude sua alma. Cada palavra que penetra na sua alma. A palavra. Então, irmãos, terminando a palavra de Deus aqui. Tá? Já terminei. Bom, né? De vez em quando tem que terminar cedo, tá? Acho que o pastor está com fome. Não. Não com fome, não. Ontem eu estava feliz. Porque era casamento. A gente tinha casamento ontem. Tá vendo esse? Pessoas que casaram aqui e deu presente. Ou que a pessoa comprou pratos, utensílios, até carpete vermelho, usou e doou para a igreja. Quem que casou ontem foi irmão do nosso evangelista Dario. O nome dele é Arthur. Sua esposa agora, né? Agora é esposa, né? É Lidiane. Eles queriam casar no assim, refeitório. Eles não queriam casar aqui. Eles, assim, com toda a educação, e me procuraram, né? Eles me procuraram, pastor, podem fazer casamento para a gente? Eu falei, claro, eu faço. Podem fazer na sua igreja? Não, essa é a igreja do Senhor, pode fazer. Tem que ser membro, mas já que eu conheço vocês, podem. Então, muito obrigado. A gente vai fazer, então, lá embaixo. Eu vou chamar só minha família, a família dele, a gente vai fazer isso, faz casamento. Eu falei, tá bom, mas se você quiser, pode fazer aqui também. Por que não?
Ah, mas a gente, nossa família, não sei. Tem muitas espíritas, tem muitas pessoas que não vão para a igreja. Melhor ainda. Aí eles convidaram sua família. Sua família era 90 pessoas, né? Quase 100. Ontem aqui estava quase 100 pessoas, a maioria não são cristãs. Eu agradeci muito a Deus. Eu estava ministrando essa cerimônia matrimonial, mas toda vez eu falava sobre o Senhor Jesus Cristo. Comecei assim, coisa mais abençoada na igreja, da Bíblia. A primeira coisa que Deus fez não era a igreja, é a família. Adão e Eva, sua família. A primeira instituição na Bíblia é família. E o primeiro milagre que Jesus Cristo fez aqui na terra é o quê? Transforma a água para vinho no casamento de Caná de Galileia. Lembra? Eu estava contando história, falando de Jesus. Não é legal? Não é legal? Porque não fui convidado ontem? Não, essa igreja faz papel de testemunhar de Jesus Cristo. Você quer viver cheio de bênçãos de Deus? Não? Eu quero. Sim ou não? Sim, todo mundo. Você não quer receber bênção sobre bênção de Deus? Às vezes eu penso, quem que Deus abençoaria tanta gente, já que Deus nos salvou uma vez? Tá bom, acabou. Mas por que você quer receber mais bênção ainda? Porque Deus sabe que sua vida é um testemunho fantástico para Ele. Sim, sua história tem lágrimas, sofrimento, cheio de quebradeiras, massacrado, pisada. Mas quando olha assim, sua vida não parece pisada. Porque é tão feliz, tão alegre. Não é assim? Deus vai usar quem? Você. Aí, quando você fala sobre Deus, fica firme, porque quando você fala a palavra de Deus, Deus vai te ajudar. Mostra como você confia nele, como você depende dele. Mostra disso. Como a história, essa intervenção de Deus penetrou na sua vida. Conta isso. Só que segundo, não lê. Esqueça, não, pessoal, fala a linguagem deles. Situação deles. Se alguém chora, não fala assim, não chora não, não chora não. Fala assim, chora. Também não precisa falar chora, tá? Basta você chorar junto. Se alguém tem uma criança deficiente, olha. Porque minha filha, meu filho pode ser assim também. Essa compaixão. Igualar. Como Jesus Cristo deixou de ser Deus, veio aqui na terra como um homem. Foi mais pisado, mais humilhado. Por último, agora tem uma oportunidade, então fala sobre a vida de quem? Jesus. Morte de Jesus. Ressurreição de Jesus. Deus vai operar. Deus vai ser apaixonado por vocês. Amém? Amém? Amém. Vamos orar nesse momento?